De lançamento bombástico de nova versão de Mortal Kombat até casamento homoafetivo sendo discutida em comissão no Congresso. Seja bem-vindo ao nosso Top 5 do mês de setembro. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, sempre trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E esse Top 5 do mês de setembro, ó, está quentíssimo para você. Mas antes de entrar no mérito desses acontecimentos mais marcantes, vale sempre lembrar e pedir aquele favorzinho especial para todos vocês. Curta esse vídeo, compartilhe o nosso conteúdo, dessa forma o YouTube entende que o nosso conteúdo aqui é extremamente relevante e importante para você. E claro, se você não é inscrito, vai lá, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Vai lembrar que tem 2 vídeos inéditos por semana para você. Agora sim, nós podemos ir para o nosso Top 5 do mês de setembro. E em quinto lugar, eu trago aqui o lançamento em 14 de setembro de Mortal Kombat 1. Esse game foi lançado para as plataformas PlayStation 5, Xbox Series, PC e Nintendo Switch. E infelizmente, aqueles que tardiamente adquiriram um console PS4, como eu, não foram agraciados pelo game. Resultado, vou ter que ficar esperando até o final do ano, pegar o meu 13º e, quiçá, investir numa TV e num PlayStation 5 para poder jogar essa maravilha. E enquanto isso não acontece, eu vou admirando aí os streamings de vídeo, o lançamento de vídeos lá no YouTube. Mas pera aí, professor, o que isso tem a ver com redação? Cara, tem tudo a ver com redação, na verdade. Porque esse jogo levanta diversos questionamentos e polêmicas acerca da questão da violência. E cá entre nós, com o passo em que a tecnologia foi avançando e os gráficos foram se tornando cada vez mais realistas, os movimentos muito famosos nesse jogo, que são os Fatalities, se tornaram cada vez mais viscerais. Ou seja, esse jogo se notabilizou muito pelo excesso de violência nas telas. Mas isso, gente, não é novidade, porque desde o seu lançamento lá em 1991, Mortal Kombat 1, lançado para os arcades, primeiramente pelos famosos fliperamas, já gerava controvérsias. E na década de 90, essa polêmica toda, juntamente com outros tantos games, como por exemplo o Doom, geraram a tese de que jogos violentos poderiam também influenciar diretamente a formação de uma geração violenta. E eu sou dessa geração de 90 que cresceu envolta nesse ambiente de arcade mesmo. E eu frequentava bastante os fliperamas e confesso, sempre foi muito bom. Mas vamos deixar um pouquinho a nostalgia de lado para voltar a esse questionamento. De um lado, existe a teoria de que os jogos extremamente violentos podem fazer com que o jovem que consuma esse produto se torne uma pessoa violenta. Por outro, existe a crença de que esses jogos não influenciam em nada, afinal de contas, os jovens consumindo aquele produto conseguem diferenciar muito bem o ambiente virtual do real. Mas e você? O que você acha sobre essa polêmica? Será que realmente os jogos violentos fazem as pessoas se tornarem mais violentas? Deixa nos comentários. Claro que eu não ia deixar você órfão desse conteúdo mais teórico, então eu trouxe uma referência acadêmica para você refletir um pouco mais sobre essa questão. Segundo a doutora em Psicologia Clínica pela USP, Universidade de São Paulo, então não estou falando de qualquer pessoa que pesquisa esse assunto há mais de 20 anos, a professora Luísa Chagas, os jogos violentos podem sim promover um processo de dessensibilização nos jovens. Pô, professor, mas o que é essa dessensibilização? É quando expostos excessivamente a um cenário de violência constante, quando esses jovens se deparam com situações de violência dentro do ambiente real, eles acabam não sentindo tanto, não se sensibilizando tanto, não manifestando tanto a empatia. E dado por alguns contextos conjunturais em que a violência já é imanente, esses jovens jogando, consumindo esses jogos violentos podem sim manifestar algum tipo de traço agressivo. Só que ela alerta também que os estudos, em sua grande maioria, são um pouco conclusivos. Ou seja, ainda é cedo para afirmar que jogos violentos realmente fazem com que os jovens se tornem cada vez mais violentos. Então, por enquanto, o que a gente tem, no final das contas, é um monte de achismos. E aí, o que você acha? Vale lembrar, de novo, que eu sou dessa geração. E, particularmente, eu não me acho uma pessoa
violenta. E em quarto lugar, trago aqui um dado muito relevante e histórico para o STF em relação a um evento que aconteceu no 8 de janeiro. E provavelmente, se você está antenado nessa questão, você sabe do que eu estou falando. Comento aqui sobre os primeiros 3 réus que foram julgados e condenados pelo STF por participação dos atos golpistas no 8 de janeiro de 2023, em penas que variam de 14 a 17 anos. E esses 3 indivíduos foram enquadrados em cerca de 5 crimes. Número 1, associação criminosa e armada. Número 2, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Número 3, golpe de Estado. Número 4, dano qualificado pela violência e grave ameaça. E número 5, deterioração de patrimônio tombado. Todas essas condenações somam no caso de 14 a 17 anos. E por mais que você se posicione mais à direita ou à esquerda, independente da sua visão acerca desse julgamento, é importante você considerar, para título de estudos vestibulares, que esse é um evento histórico para a defesa do Estado Democrático de Direito, para a defesa da democracia. Pô, professor, mas por que se eu sou de uma certa posição eu tenho que defender outra? Cuidado, cara aluno, porque os vestibulares sempre vão defender a Constituição, sempre vão defender um viés democrático e social, e por isso mesmo você tem que adotar uma postura em temas de redação que convirjam para esses ideais. Então, nesse caso, não se trata de uma questão de opinião, se trata de uma adequação às bancas vestibulares. Por isso, muito cuidado. No entanto, por mais que essas condenações tenham chamado bastante a atenção da opinião pública, outra coisa que acabou tomando mais vulto foi a péssima atuação dos 3 advogados que defendiam esses 3 réus. E a atuação desses 3 advogados chegaram a virar memes e por isso mesmo, até mesmo a OAB teve que declarar que esses 3 advogados geraram um constrangimento na ordem. Você tem noção disso? Mas por que aconteceram essas críticas? Porque esses 3 advogados lançaram mão do seu tempo de defesa para muitas vezes promover uma autopromoção e não uma defesa dos seus clientes respectivos. E entre tantas questões que geraram alguns dissabores, a gafe maior foi uma situação em que um deles acabou confundindo o Pequeno Príncipe com o Príncipe de Maquiavel. Ou esse julgamento está sendo político a fim de criminar mais alguém? A fim de um objetivo do qual nós não conseguimos entender. Porque parece que estão sendo usados como, diz o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios. Gente do céu, eu que não sei muita coisa sobre, saberia a diferença. E uma das advogadas até mesmo chegou a chorar e reclamou que os ministros não a cumprimentaram. Pelo PGR, pelo ministro relator, que sequer nos cumprimentou. Boa tarde a todos, esqueci os advogados. Senhores, me desculpe querer chorar, mas nós não somos os réus desse processo. Somos só advogados. Eu sempre falo para todo mundo, eu não gosto de política. Então meu choro aqui não é por partido, é pelo meu trabalho, que é tão desvalorizado que eu nem sei para que eu tô falando aqui se ninguém vai me ouvir. Olha que engraçado. Mas enfim, estratégias e mais estratégias adotadas pelos advogados, independentemente dos nossos questionamentos, acabaram gerando toda essa polêmica que se disseminou nas redes sociais e viralizou por conta de uma situação um tanto quanto constrangedora de fato. E em terceiro lugar, trago aqui um evento trágico que afetou os estados do sul do país. Falo aqui das enchentes que aconteceram principalmente no Rio Grande do Sul, ocasionados pela formação de um ciclone extratropical que fez com que cidades inteiras fossem tomadas pela água. Isso ocasionou dezenas de mortes, milhares de desabrigados e milhões em prejuízo, não só para o estado, mas também para as famílias, que perderam praticamente tudo. E este já é considerado o maior desastre ambiental que atingiu Rio Grande do Sul na história. E a cidade certamente mais afetada foi Mussum, que teve cerca de 16 mortes e um prejuízo estimado de 231 milhões de reais. Fora que, segundo a Defensoria Civil, 80% da cidade ficou submersa. Cara,
É muita casa, é muita gente perdendo seu espaço por um desastre natural. E a pergunta que fica para vocês e com certeza para toda a população dessa região é o seguinte: será que não era previsível o que ia acontecer? Será que não era possível estimar as perdas e fazer com que as pessoas pudessem ser de repente desalojadas dessas regiões e levadas para outras áreas com menor risco para poupar vidas? Pois bem, segundo os pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, isso era sim possível, com uma estimativa de 24 horas de antecedência ainda por cima. No entanto, a Defensoria Civil, de acordo com esses pesquisadores, falharam em não conseguir alertar efetivamente a população nas regiões que foram mais afetadas. E a questão é a seguinte que eu levanto para vocês e que dialoga diretamente com as temáticas de redação. Afinal de contas, os eventos climáticos extremos, eles estão afetando diretamente essas ocorrências desses eventos extremos. E de acordo com cientistas, isso vai se agravar cada vez mais e o intervalo de tempo entre um evento extremo e outro vai se tornar cada vez menor também, assim como as ocorrências vão se tornar mais frequentes. Ou seja, nós temos que ter planejamento estratégico movimentado pelas instituições estatais acerca de planos para proteção dessas pessoas, plano para efetivamente tirar as pessoas do lugar de risco e colocá-las em outras regiões. Então, esse questionamento pode ser sim matéria para o tema de redação ainda este ano. E em segundo lugar, nós temos uma discussão que tomou conta do STF no mês de setembro. Fala aqui da decisão por maioria para derrubar o marco temporal. Pô, professor, mas o que é um marco temporal que o pessoal está discutindo muito? E olha que eu ficaria muito atento a essa questão, porque pode sim cair na sua redação, afinal de contas é um debate que está se arrastando há anos já. Essa tese do marco temporal diz o seguinte, que somente poderão ser demarcadas como terras indígenas aquelas terras ocupadas pelos indígenas no momento da promulgação da Constituição Federal de 88. Isso pode impactar diretamente as demarcações de terras para frente, assim como também afetar diretamente as terras que já foram demarcadas, operacionalizando algumas revisões. E a grande crítica feita a essa tese é que muitos indígenas, muitos povos, não estavam sobre aquela propriedade demarcada ou requisitada no momento em que a Constituição foi promulgada em 88. Isso porque muitos desses povos foram expulsos, foram acossados pelo garimpo, pelo processo de grilagem de terra, entre tantas outras situações que demarcam os abusos contra os povos indígenas. E, para muitos juristas, essa tese do marco temporal afronta a própria Constituição, segundo a qual são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Isso é o que diz o artigo número 231. Importante até para você utilizar na sua redação. E, gente linda, essa polêmica divide muitas opiniões, porque de um lado nós temos claros interesses da bancada ruralista, da bancada do agronegócio, que quer fazer valer o marco temporal para requisitar para si essas terras essas que muitas vezes alguns grileiros, alguns poceiros invadiram ilegalmente. Além do que, existe um outro lado, que são de interesses indígenas esses que requisitam para si os direitos garantidos na Constituição da posse daquela terra. Portanto, eu ficaria esperto com essa problemática. Aê, finalmente chegamos ao nosso primeiro top 5 do mês de setembro. Só que antes eu quero lembrar todos vocês de que, olha, o Enem tá chegando, falta apenas um mês para a prova e vocês estão treinando? Cara, se não estão treinando, ainda dá tempo. E para você construir uma boa redação, você tem que contar com a melhor equipe de corretores e a melhor plataforma e a mais completa do Brasil, a Corrija-me. Então, se você quer aproveitar bastante essas semanas finais que antecedem o Enem para se preparar muito bem para a prova, o que você está esperando? Acesse a Corrija-me pelo link que está na descrição desse vídeo e tenha em mãos um material, um conteúdo e uma correção que vai te ajudar a simplesmente consolidar o seu 900+. Então, fica atento. Agora sim, a gente pode ir para o nosso
primeiro do top 5 do mês de setembro. Tramita na Câmara um PL que quer definitivamente proibir o casamento homoafetivo. Ainda segundo o projeto, as relações entre as pessoas do mesmo sexo não poderão ser mais equiparadas a um casamento ou mesmo a uma entidade familiar. E isso tudo representa um retrocesso em relação aos avanços que essa pauta já tomou no corpo social. Vale lembrar que, historicamente, no ano de 2011, o STF permitiu as uniões homoafetivas. Já em 2013, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, editou uma resolução para permitir a celebração de casamentos homoafetivos em cartórios. E desde então, os casamentos aumentaram em 4 vezes. Só para você ter uma ideia, lá pelo ano de 2013, foram cerca de 3.700 celebrações. Já em 2022, último data de aferição, nós temos quase 13 mil casamentos sendo celebrados. E o que diz os dois lados da questão? De acordo com o pastor Eurico do PL de Pernambuco, que é o relator do PL, o que se pressupõe aqui é que a palavra casamento representa uma realidade objetiva e atemporal, que tem como ponto de partida e finalidade a procriação, o que exclui a união entre pessoas do mesmo sexo. E aí ele acrescenta: toda lei feita pelos homens tem razão de lei, porquanto derivada da lei natural. Já por outro lado, o ex-ministro do STF, Aires Brito, que acabou participando lá em 2011 desta decisão, ele diz o seguinte: qualquer ensaio objetivando impedir por via legislativa o reconhecimento do casamento civil homoafetivo constituirá, segundo penso, um gesto de indigno retrocesso social, impregnado de indisfarçável e censurável preconceito, vulnerador de postulados constitucionais básicos por eles protegidos por cláusula pétrea. E veja que é uma polêmica que vai se arrastar ainda durante muito tempo, porque faz parte da pauta de costumes que é tão discutida no Congresso. Mas você, o que você pensa sobre essa questão? Será que o casamento homoafetivo deve ser proibido ou será que não, que deve permanecer como está, liberado e fazendo com que muita gente acabe celebrando essa parte tão importante da vida? Deixe nos comentários a sua opinião acerca disso, mas lembre-se, sempre com muita compostura, muito respeito e muito zelo. Gente linda do meu coração, chegamos finalmente ao término desse top 5 do mês de setembro, recheado de acontecimentos muito importantes que antecedem as suas provas vestibulares. Então fique muito atento a todos eles e lembre-se sempre de estudar muito. Valeu, gente linda, bons estudos e até a próxima aula!